Olá amigos, nosso programa Tribuna Livre está começando a partir de agora aqui na TV Câmara e hoje traz um convidado muito especial. Ele é chargista, ele é produtor rural e também é apresentador de TV, além de exercer... Veterinário ainda. Veterinário ainda. Esqueci essa proeza. Viu? Esqueci um dos tributos dele. Além de tudo, um cara especial, muito bom de conversar, porque ele transforma todas as conversas num tom bem alegre, bem humorado. Nosso convidado de hoje, Companhia Cláudio perfeita para Falcão. um velório. Esqueci algum dos atributos, Falcão? É bom, algum que tu tenha esquecido é melhor não dizer, porque vai que o pessoal estranhe. Cláudio Falcão, tu és mais conhecido pelo Rota 20, por ser apresentador do Rota 20 já há 15 anos, e também pelas tuas charges diárias no jornal Minuano. O que você sobressai mais na tua vida? O apresentador, o produtor rural, o veterinário? Paulinho, é difícil dizer. Antes de mais nada, eu tenho que conversar contigo e conversar com os nossos espectadores, mas antes eu tenho que fazer aquele lugar comum. É um prazer imenso estar aqui na TV Câmara, conversando contigo, enfim, para que a comunidade conheça alguma coisa a mais daquilo que já conhece de mim. Penetre no teu íntimo, como você diz? Nem tanto. Eu diria... Eu tomo isso quase como um reconhecimento. É muito bom a gente trabalhar e ter o reconhecimento da comunidade onde a gente vive, né? Então, é sinal que o trabalho está dando certo. Então, realmente, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Mas tu perguntaste mesmo o que você sobressai mais? O que você sobressai mais na tua vida? O chargista, o apresentador, pelos quais tu é conhecido, ou a tua parte mais pessoal, o veterinário, o produtor? Acho que é meio equilibrado. Acho. Também não posso ter certeza, quem pode responder isso melhor é o público. Mas eu comecei publicamente como chargista. E esperava que o trabalho fosse do agrado dos leitores, do então Jornal Correio do Sul, que lamentavelmente fechou. Mas, para minha surpresa, eu comecei a ser reconhecido. Sabe aquela história de ir ao supermercado e ser abordado por algumas pessoas? Tu és o Falcão que faz os desenhos no jornal? Muitas pessoas não sabem, às vezes, dizer o que é charge, né? E de terem aquela empatia, de comentarem favoravelmente o assunto, e aquilo me dava uma certa surpresa. Meu Deus do céu, eu só assino, não estou aparecendo visualmente. E isso começou a me dar uma certa visibilidade. Logo a seguir, não foi muito tempo depois... Estamos falando de quantos anos atrás? Paulinho, eu comecei em 96, final de março de 96, e como chargista, né? Ininterrupto. Até hoje sem parar. Claro, Bagé tem diversos chargistas, mas em atividade eu acho que sou o único, pelo menos é o que eu imagino que seja, né? Não vejo outros chargistas trabalhando efetivamente assim durante. Tem pessoas que fazem o seu trabalho, mas assim episodicamente. Em ação durante tanto tempo, só eu. É bom. Como é que veio essa... Mas eu não te respondi, desculpe. Pois não. Então, pela charge começou. A charge me conduziu à televisão, com o Rota 20, com o programa aquele, né? Bueno, o Rota 20 me conduziu aos comerciais. Aí perdi a doma. Primeiramente com os comerciais da ASM, e hoje em dia já são praticamente 10 anos com os comerciais do Nicolini, que tu acompanha de perto. E, nossa, tem um reflexo fantástico, principalmente entre crianças, que me surpreende sempre. Uma pergunta? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Claro. Como é que tu descobriu a tua veia artística para o desenho, esse lado mais caricato, mais humorístico? Isso flui naturalmente? Ou como é que tu conseguiu te dar conta de quando tu começou a desenhar desse jeito assim? Bueno, sem querer, com toda a humildade do mundo, mas eu lá na Urcamp ministrei várias oficinas de charge. Lastimavelmente, nunca saiu um chargista dessas oficinas. Fazer o quê? A charge é uma atividade dentro das artes plásticas e também não plásticas, que o sujeito
entre aspas, já nasce pronto. Ele pode até dar uma aperfeiçoada no seu traço, mas o sentimento, a picardia do chargista, isso acho que já está dentro de cada um. E claro, diversos participantes dessas oficinas de desenhistas magistrais. Vou citar 2 que vão representar o todo. Um é esqueci do nome do cara, meu Deus, mas ele está trabalhando em Porto Alegre. Enfim, ele tinha um traço belíssimo, daqui a um pouco me vem o nome dele. E o outro é o Theo Gomes. O Theo Gomes participou da primeira oficina que eu fiz lá na Urcamp. E aquele menininho, ele tinha o quê? 13, 14 anos na época. Encolhidinho num canto, fui lá ver. Estava, sei eu, rudimentos de fisionomia. E ele estava desenhando outra coisa completa, parecia uma cerâmica marajoara. E ficou sem graça quando eu me aproximei. Theo, pelo amor de Deus, tu me deixa com vergonha, tu não tem nada que está fazendo aqui, teu desenho é maravilhoso. É outro campo, mas, nossa Senhora, claro, não tenho a pretensão de ser um descobridor de talentos, o talento dele já estava consolidado naquele momento. Mas tanto que faz sucesso até hoje, está se graduando em Pelotas, na Escola de Belas Artes, essas coisas. Então é um grande talento. Nessas oficinas nunca tive um aluno que se destacasse e seguisse esta carreira de charge. E eu descobri isso, nem me lembro, muito cedo, talvez lá pelos 12, 13 anos. Assim. E é tão simples, é diferente de quem trabalha com pintura, uma arte plástica mais requintada. Não, é meio pé no chão a charge. Por isso que é gostoso de fazer. Um troço muito rebuscado já me enche o saco e eu não faço. Isso flui naturalmente? Como é que é o processo? Tu pega uma notícia de hoje e tu tira um lado cômico dela. Como é que é isso? Isso flui? É normal? É natural para ti? É normal. Talvez seja um defeito, mas eu não tenho processo criativo. Até porque as charges, no meu íntimo, na minha consciência, elas já estão prontas praticamente. Não se aparece como se... Não é bem assim, pelo amor de Deus. Esse pessoal mais ligado ao esoterismo, não pensa que eu tenho visões, mas é uma espécie de tempo do slide, que coisa mais antiga, né? Mas enfim, surge, parece que a imagem pronta, assim. Mas como é que acontece o processo da escolha? Tu pega a manchete principal, tu pega um fato pitoresco? Entre as principais do jornal, ou às vezes é um fato bem pitoresco. Sempre tive, graças a Deus, nos jornais onde trabalhei, que foram 2. O primeiro Correio do Sul e o Minuano, onde trabalho até agora. Fiz uma pequena provinha, só para me deixar com o ego mais saliente, no caderno Pampa, esse da 0 Hora. Mas não deu resultado, não entrei para o time da 0 Hora. Mas enfim, problema deles. Como é que tu entrou no Correio do Sul? Fui convidado. Foste convidado? Fui convidado. Alguém soprou, na época era o Luiz Olavo, o diretor do jornal, e alguém informou ele que... Porque isso me acompanha, como eu te disse, desde muito tempo. E no período estudantil, evidentemente que isso se alastra entre aquelas esculhambações que se fazem em aula entre a turma. Uns cantam, outros tocam, outros desenham. Era o meu caso. Então, era um dos que faziam o jornalzinho da aula. Vê como as coisas são predestinadas. Eu sempre tive muito presente em me tornar um veterinário. Trabalhar no campo, na nossa família, enfim. E foi o que fiz. E não posso dizer, a profissão? Já exerci por 20 e tantos anos. Eu sou velho, 54 anos de vida. Por 20 e tantos eu exerci a veterinária em casa, episodicamente para terceiros, né? Não posso me considerar um veterinário fracassado, porque
Porque às vezes o cara um zero à esquerda, burro que é uma peste, não consegue deslanchar. Não, entrei numa boa colocação. O vestibular que eu fiz ainda era de Santa Maria. No cômpito de Santa Maria, eu fiquei em 7º lugar. Em Bagé, fiquei em 1º. Palmas para mim. E, bueno, fiz um curso padrão, não fui assim, ou aluno brilhante que ganha a taça no final do curso, não. Aluno normal, mas consolidado, né? Com a chance de ter muita experiência da vida prática, por ir para a campanha, né? E assim conduzi a minha vida por 20 e tantos anos. Foi nesse período que eu dei uma parada com o desenho, até porque um lote de vaca de cria, um rebanho de ovelha, olhar o desenho. Tá, tem gente que faz isso, que bom, eu não conseguia. Era gauchão e produtor rural, além de veterinário, 24 horas por dia. Mas claro, à medida que fui me aproximando de entidades de classe, essas coisas, eu voluntariamente trabalhava na associação rural durante as exposições e participava forçosamente de reuniões preparatórias, era o maior evento produtivo da cidade e da região até mesmo. Bom, nessas reuniões, quando os assuntos estavam meio chatos, porque costuma ter assunto chato, que nem me dizia respeito, eu às vezes fazia caricatura de alguém que estava presente, ou fazia uma charge do tema a ser debatido, enfim. E todo mundo gostava. Colegas, antigos colegas, ainda aguardam, na esperança talvez de que isso possa valer algum dinheiro no futuro, dificilmente. Mas enfim, existem colegas que guardam esses desenhos antigos feito a caneta comum, assim, caneta Bic. Aliás, é que eu uso com mais frequência, não tenho material Nenhuma especial. técnica rebuscada, um nanquim, nada? Eu até consigo trabalhar com nanquim, mas se eu posso fazer a mesma coisa com caneta Bic, por que não? Eu vou estar com um aparato, olha, tem que limpar a pena para não entupir, aquela encheção de saco. A caneta Bic funciona a mesma coisa, porque aquilo é escaneado e vai para o jornal, então não requer um requinte de acabamento tão grande assim. Então você pode fazer de uma maneira mais econômica. Estou pensando também na economia do jornal. Bueno, mas eu dizia então que isso me acompanhava, era uma espécie de instrumento de socialização. Isso me ajudava a interagir com amigos, essas coisas. Bueno, quando retomei a vida na cidade, trabalhando, alguém deve ter informado ao Luiz Olavo, Lalavo, posso chamá-lo assim, que conheço desde pequeno, e ele me pediu para conversar com ele. Fui lá, fiz um desenhozinho teste, tá louco de bom, vamos começar. No outro dia eu estava trabalhando e estou até hoje. Uma pergunta, tu voltaste à época estudantil. Como é que era o Falcão de tempos de adolescência? Ele era esse cara bem-humorado, que está sempre transparecendo essa alegria? Sempre foi assim? Ou era um cara mais retraído e, como disseste, usasse o desenho para te inteirar? Claro, hoje em dia, se eu disser isso, vão achar que eu estou mentindo. Azar. Eu era tímido, mas muito tímido. Mas não era muito burro. Então, eu pensava, lá pelos meus 10, 12 anos, essa timidez está me conduzindo para o buraco. Eu não consigo ter aquela facilidade de entrosamento. Bueno, decidi um dia, mais ou menos dos 12 anos, coincide isso, segundo dizem os sábios da psicologia ou da psiquiatria, que coincide com o desmame psíquico. Bueno, eu de tabuleta no focinho, desmamado completamente, eu digo, eu tenho que me virar e eu tenho que ser alguém agradável, porque, como eu digo, eu sou muito chato, chatíssimo. Eu me considero chato, mas convivo bem comigo. Então, bueno, tu pode pegar vários caminhos para te comunicar com as pessoas. Eu acho que o mais agradável é aquele em que tu faz as pessoas sorrirem e te entenderem. Porque eu poderia estar explicando
a minha trajetória de vida profissional de uma maneira mais sisuda. Eu aos 12 anos, uma coisa que, lá pelas tantas, o entrevistador dorme e o público desliga a televisão. Então, vamos tentar contar isso de uma maneira mais agradável. É como uma história em quadrinhos e uma fotonovela. A fotonovela já é mais chata. Tem gente que está nos olhando e nem sabe o que é fotonovela, né? Mas enfim, é uma coisa mais ou menos parecida. A gente escolhe a maneira como vai se comunicar com as pessoas. E essa foi a que eu achei. E me parece que deu resultado. Agora, claro, eu não me acho nem um pouco engraçado. Nem um pouco. As pessoas que me acham. Deve ser assim que funciona, porque eu sou muito, embora não pareça, sou muito preocupado com certas coisas. Lá no jornal, às vezes, eu sou a ovelha negra da família, porque me preocupo com certas coisas e debato longos discursos, todo mundo vaza. Sou chato, ninguém quer saber aquilo que eu tenho para dizer. Agora, se eu começo a dizer bobagem de uma maneira mais amena, todo mundo fica. Então, bueno, escolham o meu lado. Um outro detalhe, tu és filho de militar. Sim. Como é que era aquele período militar? Como é que tu extravasava esse teu lado caricato, alegre? Ou tu ainda não estava, não havia nascido o Falcão que você conhece hoje, naquele período? Sim, já havia. Evidentemente que em casa sempre se briga com o pai ou com a mãe, não importa. Eu às vezes tinha brigas, mas não por motivos extra-casa, assim, tipo tendências políticas ou situação sociopolítica do país. Apesar do meu pai ser militar, o irmão dele era um sujeito muito mais ligado e até ativista dos pensamentos de esquerda. Costumo dizer, não é algo bacana, não é nenhuma honra, mas é algo bacana. Foram companheiros de infância, o meu pai e o meu tio, do Pedro Simon, do Bruno Segala, que foi um expoente sindical lá em Caxias, que foi um dos focos de geração de líderes sindicais, porque era muito industrializado, né? Bruno Segala, além disso, depois se tornou um excelente artista plástico. Bueno, então a literatura dentro de casa era farta. O Capital, Mein Kampf, Minha Luta, do Adolf Hitler, biografias várias do Luiz Carlos Prestes. Getúlio Vargas era uma pessoa não muito apreciada pelo meu pai, nem por mim, mas eu não o conheci, então ele que vai lamber sabão. Ernesto Guevara de la Serna, ou popular Che Guevara. Então, você lia de tudo, você tinha... Tudo isso tu devorava, tu lia? Sim. E não havia nenhum problema nisso. Meu pai era fã do Luiz Carlos Prestes, muito embora isso pareça incoerente. Era milico e, ao mesmo tempo, fã de pessoas de esquerda, digamos assim. Então, aquelas coisas todas não me afetaram. Eu não me sentia não se diz patricinho, né? Mas como se diz o lado masculino tem patricinhas e Mauricinho. Não me sentia um Mauricinho protegido pelas elites dominadoras direitistas do momento. Tampouco me sentia um rebeldezinho de linha meio avermelhada, para não dizer outra coisa. Estudei em colégio público, estudei em colégio dos padres, bem numa época efervescente, onde os padres estavam, a CNBB, muito ativa com aquelas reunião de Puebla, da onde surgiu a teologia da libertação. Eu sou uma espécie de um fóssil, viu? Peguei momentos de criação de várias coisas que hoje em dia são institucionais e consolidadas, né? Teologia da libertação estava recém começando na minha época, então os padres tinham uma tendência muito à mão canhota, né? Mas tranquilo, a gente tem
grandes e saudosas recordações do tempo do Colégio dos Padres, mesmo que fossem coisas que o pensamento não combinasse com o meu. Então, foi tranquilo. Os anos 70 foram bacana. A exceção do que John Travolta, né? Aquelas coisas não me... Sempre fui não mais... chamava atenção. Não. Beatles, não gosto. Esse traço que tu adquiriste no teu desenho hoje, tu tens uma figura que é um gauchão, bonachão, e a companheira dele, que não tem nomes. Não tem nome, lastimavelmente não tem nome. Podemos aproveitar para informalmente batizá-lo aqui, nesta nossa entrevista. Eles surgiram desde o teu primeiro momento no jornal? Quando tu entrou, ele já foi a tua figura? De certa forma. Claro, quando tu faz charges ou desenhos informalmente é uma coisa. Quando tu tem a obrigação de fazer aquilo todo dia, e de preferência que seja engraçado, né? Esse é o propósito de um chargista dentro de um jornal. E lá pelas tantas, os assuntos da pauta, tu conhece isso bem, são todos de uma aridez impressionante. Nem sempre tu vai poder fazer uma caricatura ou uma alusão. Então, com um personagem, isso funciona muito melhor. É mais fácil de se involucrar, como dizem os hispânicos, o assunto dentro de um quadro cômico, né? E aí, meu Deus do céu, eu vou ter que criar eu nunca tinha pensado nisso. Criei. Era uma figura, hoje em dia ele é mais bonachão, assim, visualmente mais bonachão. No início, digamos, nos primeiros meses, talvez um ano, ele era mais durão, uma cara mais de vilão. Carrancudo. Mais carrancudo. Mas o carrancudo, como a gente já comentou, não leva a nada. O simpático chega sempre primeiro, né? Ou é mais aceito. Então, aos poucos, fui suavizando os traços. E claro, a mulher serve como apoio de diálogo e serve também como alter ego, digamos, ou como consciência dele. Muitas vezes ele tem um pensamento bronco e ela dá uma patada em cima, e às vezes ele se dá conta e tem tiradas mais supostamente filosóficas. E claro, contribui, as pessoas gostam desse personagem, a minha vivência rural. Então, ele é fruto de duas pessoas que foram, assim, muito importantes na minha vida. Um foi um senhor que trabalhou conosco lá fora, é o seu Dionísio, analfabeto de 4 costados, mas olhar para a letra A e olhar para um disco voador era a mesma coisa, causava o mesmo espanto. E, no entanto, uma pessoa de uma sabedoria do mundo, assim... Vivências. Aquelas vivências aí, sem... Meu Deus do céu, o universo físico dele era das Palmas, no máximo até Bagé, e não exagera, porque ele se assustava do movimento. Mas, enfim, ele costumava dizer... De primeiro só tinha 3 doenças, agora é do mundo. Claro, a medicina. E outro, um guasqueiro afamado aqui de Bagé, o Dyson Lacerda, que lastimavelmente faleceu, aliás, ambos faleceram, e que também tinha tiradas e expressões muito engraçadas, aqueles negócios de vistoria zero, encrencas com o INCRA, aquelas coisas que houve há uns anos atrás. Ele costumava comentar que se sem terra, que só tem terra embaixo das unhas. E, bueno, esses dois foram mais ou menos uma composição de memória, e outra, sem muito planejamento. Quando eu me dei conta, eu estava usando coisas de um e de outro com a minha versão. Então, ele é branco, mas é barrigudo que nem o seu Dionísio, mas enfim, é um sujeito imaginário. E eu gostaria que ele se chamasse Florencio, e a mulher ainda, o nome pode ser Rufina, a Rufina Rosa, filha da dona Corrucha, irmã do Claudio Honor, moravam ali perto de casa. A Rufina Rosa, talvez tu te recorde, ou alguém que esteja nos assistindo, era uma senhora afrodescendente, não dá para dizer uma nega velha, mas enfim, ela tinha problemas mentais, mas não fazia mal para ninguém. E ela, dentro da sua
da sua alienação, e na medida ela não conseguia trabalhar. Ela foi, de certa forma, sustentada pela mãe, a dona Corrucha, como lavadeira. Pessoa muito querida, dona Corrucha. São memórias da infância, né? Está chegando o momento de chorar. E a Rufina andava sempre pela rua. Ela se sentia assim como uma lady. Talvez tu te lembre, ela andava sempre com um lenço na cabeça, atadinho assim, e casaco, bolsa, sapato e meia. Só que às vezes eram coisas que ela ganhava, achava no lixo, vai saber. Então ela andava, que era uma coisa que não tinha nada que ver uma roupa com a outra, mas era uma figura saliente, assim, todo mundo conhecia a Rufina, não pedia nada para ninguém, e sempre muito, muito fina. Ela se tivesse nascido na Inglaterra e tivesse acesso à família real, ela seria, apesar de desequilibrada, seria uma lady, porque ela esperava para atravessar a rua, andava sempre com a bolsa, uma atitude. Então, a mulher dele, com aquele lencinho, me lembra um pouco a Rufina, mas por nome eu me recordo da dona Castorina, senhora que morou lá perto de fora. E o nome, Castorina era o nome, mas o apelido era Castora. Um nome absurdo para uma pessoa, mas enfim, era o nome. Castora, aquilo me soava bacana, eu conversava às vezes com ela. O nome Castora me atrai. Então, Florencio para ele e Castora ou Rufina para ela. Poderia ser o batismo hoje oficial. Batizado então. Falcão, eu falo demais, né? Desculpe. Não, tá dentro do esperado. Dentro das tuas sátiras diárias, teve alguma que repercutiu positivamente ou negativamente? Positivamente, com casos que tu lembra? Com todo o respeito, com toda a admiração e humildade, a grande maioria delas repercute bem. Graças a Deus, isso é bom para quem trabalha nisso. Quem dera um médico, um vereador, já que nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, pudesse sair na rua e todos os dias alguém dissesse, sem falhar um: pá, que bom aquilo que tu fizeste, que trabalho bacana. Eu não me lembro das charges que fiz. Eu faço hoje, amanhã eu já não tenho que fazer um esforço. Porque todo dia, né, a gente acaba mecanizando a coisa. Mas todos os dias tem alguém para me dizer que foi muito bom, que isso, aquilo. Bom, mas evidentemente que há episódios em que tu, mesmo caminhando num jardim de flores, tu pisa no cocô do cachorro. E fere os brios? Então, a primeira vez foi quando eu trabalhava no Correio do Sul. Havia uma greve dos carteiros e estava um pouco embromada a negociação desse fim de greve. E a charge que eu fiz sobre essa matéria, que falava sobre isso, era de um cachorro com um remendo como se tivesse com o fundilho das calças na boca, num portãozinho, assim, olhando para um relógio, tipo, tá custando, né? Pelo amor de Deus, o cachorro louco para correr o carteiro. Imagina que eram anos 90, final dos anos 90, todo mundo esperando transformações sociopolíticas em Bagé e a legitimidade da greve podia estar sendo posta em jogo com aquela charge. Não era a minha intenção. Então, o presidente do sindicato ou da associação dos carteiros foi lá me procurar, muito educado realmente, mas ele pediu, não uma retratação, mas algum tipo de explicação que eu dei, aquilo. Acho que ele saiu contente com a explicação, porque nunca houve problema nenhum. Não sou hostilizado pelos carteiros, todo mundo entrega a correspondência para mim. E outra vez foi, lastimavelmente, com os evangélicos. Eu fiz uma charge, se tratava do dízimo, né? E interpretaram de uma maneira, a meu ver, equivocada. E, bueno, aí fizeram uma certa represália, digamos, chegaram ao ponto de ir no jornal me procurar. Era um grupo de senhoras, 4 ou 5. Primeiramente,
para me comunicar que eu estava incluído num grupo de orações, eu estavam rezando por mim, infelizmente, é bom que rezem pela gente, e quiseram me citar algumas passagens bíblicas, eu citei outras para elas, também não sou tão candango assim que não conheça a Bíblia a ponto de me deixar conduzir. Mas claro, como eu havia comentado contigo anteriormente, talvez elas estivessem esperando um outro tipo de pessoa, de personalidade. À medida que foram conversando comigo, eu fui explicando as razões, o porquê das charges, acho que se contentaram. Nunca mais ouvi nada, acho que até me abençoaram. Não teve assim uma repercussão maldosa de ser hostilizado. Naquela época não tinha Facebook, mas de repente poderia ter uma churumela de comunicados no Facebook, mas não, morreu na casca, digamos. Que bom, porque não teve realmente nenhuma intenção de ferir o credo evangélico. Era só um fato no momento. Tu és um homem religioso, um homem de fé? Por assim dizer? Eu sou, mas eu não sou praticante de algum rito específico, mais por falta de tempo, eu acredito. Mas me assombra ultimamente, e eu começo a ser chato. A partir desse momento, senhores telespectadores, eu estou sendo chato. Me assombra o nível de ignorância e de desinformação de muita gente hoje em dia na busca por algo mais espiritual. É o que eu costumo taxar de supermercado da fé. O suposto fiel de qualquer coisa pega um carrinho, agarra um naco de budismo, um pouquinho de Velho Testamento, você vai para o xamanismo, tchumbum, macumba, para lá. Me surpreende, eu faço algumas matérias para o jornal Minuano. Hoje em dia, as religiões ditas de descendência afro, os negros ou mulatos são minoria assombrosa. Que diabo? Havia um amigo, colega de faculdade uruguaio, que sempre tinha uma máxima, ele era um frasista muito bom. Uno tem que ser ubicado, ou seja, tu tem que estar bem colocado na vida. Então, se a origem dessas religiões afro está na África, ligado à etnia negra, ou à raça negra, como queiram, e os negros abandonaram, ou estão abandonando, é sinal que não tem uma aceitação tão grande assim. E os brancos, tchum, caíram em cima. Da onde? Um politeísmo confuso. Lá segue o carrinho de compras no supermercado da fé, tipo Índia para cá, Tibete para colar. Mas o que é isso? E os falsos profetas? Está na Bíblia. E hoje em dia o que tem, assim como o Andy Warhol, aquele famoso artista plástico dos anos 60, vaticinou que no futuro todo mundo queria ter os seus 10 ou 15 minutos de fama. Isso. Hoje em dia todo mundo quer ser os 10 ou 15 minutos de profetização, de prever o fim dos tempos ou de alguma coisa. Então, pessoas que se apegam... Mas eles não existem porque existe uma carência das pessoas? Claro, um está ligado ao outro. Claro, uma necessidade cria outra. Eu acredito, quem sou eu para estar dando receita de... Eu não sou Lair Ribeiro, mas receita de busca de satisfação pessoal, eu acho que buscar entre fantoches místicos é a suprema confirmação da burrice, pelo amor de Deus. Existem escrituras sagradas, tanto monoteístas quanto politeístas. Existem filosofias. É bom ler um pouquinho de Immanuel Kant, um pouquinho de Kierkegaard, um pouquinho de Krishnamurti, um pouquinho de Omar Khayyam. Talmud tem traduções para o brasileiro ou para o português do Talmud, assim como tem
do Corão. Há pouco tempo tive a sorte de receber de presente uma edição do Corão. A Bíblia, pelo amor de Deus, tem as patadas, assim, é o que mais se acha. E leia e reflita. Tu bebeu em todas as fontes para ter essa visão que tu tens hoje? Sim, procurei me informar. E, lamentavelmente, para mim, eu não consegui me engajar inteiramente nelas. Mas tenho a tendência de crer nos ritos monoteístas. Até pela simplificação e pelo baixo nível de fantasia. Mas isso é um papo que penso que poderia ser para uma outra entrevista, assim, já quando eu estivesse perto de morrer. Que aí eu não seria perseguido por ninguém. Tu é um cara de fé? Te consideras uma pessoa de fé? Em ti ou em algo superior? Eu não sei se fé, mas sou teimoso para burro. Bom. Ou tu é meio São Tomé? Um pouco São Tomé. Porque não sou um fóssil vivo. Aos 54 anos, nossa, o que eu já vi de coisa que... Tem aquela brincadeirinha, né? No dia que eu morrer, me enterrem com a cabeça de fora, porque eu morro e não vejo tudo, então eu quero ficar espiando. Porque tem muita coisa que só vendo para acreditar. Muita coisa, em qualquer campo. Tu hoje exerce a profissão de jornalista. Como é que o jornalismo veio parar na tua vida? Através do Correio do Sul. Comecei através do Correio do Sul, mas já no minuano, né? Comecei com charge no Correio do Sul. Algum tempito depois surgiu o Rota 20. Ali eu tinha que fazer entrevistas caóticas, do ponto de vista jornalístico, absurdamente caóticas, mas que tinham o gosto do público. Claro, é algo bem mais informal. Nós não tínhamos, nem temos a obrigatoriedade do fato jornalístico. Então, mas ali, como se diz na campanha, eu fui me descogotando e fui me acostumando com essas coisas. Tempos depois, fui para o Jornal Minuano, onde eu fazia também charges. Por um bom período, eu e o Pardal éramos os dois chargistas do jornal. E, episodicamente, uma vez por semana, alguma incursão fazendo algum tipo de texto, porque essas coisas que eu conto e a maneira que eu conto, as pessoas acham engraçado, né? Então pediram para eu fazer isso no jornal e disse que tinha bom resultado, não sei. Eu lembro, era um baixudo de 4 costados, um teclado de computador para mim era um mistério das pirâmides. Nossa querida amiga Suzel Medina era uma das principais colegas, na época ela trabalhava lá, ela digitava para mim, ou eu ditava ou fazia manuscrito e ela, agradeço, obrigado Suzel. E aos poucos eu fui tomando jeito de digitação, né? Pois bem, aí com a saída de uma colega, o quadro ficou meio despencado, está faltando um, e tu sabe a correria que é um jornal. E o editor da época, o Glauber Pereira, ele falou: Falcão, vem cá, tu vai ser o repórter do Geraldo. Ele, tá louco, pelo amor de Deus, não, muita coisa tu já sabe, e o resto tu vai aprendendo, a gente vai te dar um tapinha daqui, tu vai botando no trilho. E assim foi. Faço. Não me considero jornalista, isso hoje em dia está muito saliente esse tema, né? A exigência ou não, a obrigatoriedade ou não de ter um diploma. O que eu posso ver é que no mundo, diversos países evoluídos, alguns exigem que a profissão jornalística seja exercida por pessoas com curso dessa área e com o seu diploma, e outros não. Não sei a quem acreditar maior credibilidade, porque fundamentalmente um repórter ou um jornalista tem que passar ao leitor a ideia exata daquilo que está acontecendo, com toda a isenção possível
E claro, de preferência com as duas versões ou até mais versões sobre o mesmo fato, né? E isso a gente aprende também na prática, graças a Deus as pessoas me ajudaram. Informalmente eu assistia a aulas de redação jornalística, na época a FIFA Quintana, a Angelina, dava aulas e eu ficava sentadinho ouvindo. Não fiz o curso, mas alguma coisa a gente vai aprendendo. Mas mesmo assim não me considero um jornalista. Eu quebro galho, eu ajudo. Até hoje, lá no Minuano, até coluna social eu já fiz, claro, por um dia ou dois, interinamente, né? Só não fiz editoriais e limpeza e cafezinho. O resto eu acho que fiz. Mas me considero só um chargista. O resto eu ajudo a equipe, estamos ali para colaborar. Como apresentador, já vão 15 anos com Rota 20. O Rota 20 está completando alguns trabalhos memoráveis, Bagual Gourmet. Tem alguma entrevista que tenha te marcado? Já fez várias entrevistas várias, ao longo desse nossa, período, não lembro de todas. Tem casos assim que te marcam, situações interessantes? Assim, digamos que qualquer apresentador teria orgulho de colocar no seu book. Chama-se book? Não sei. Bom, portfólio? Pode ser também. Portfólio. O Glauco Rodrigues, célebre e afamado Glauco Rodrigues, era um artista conhecido por ser um entrevistado difícil. Ele não era muito de falar, não gostava muito, não sei, às vezes é do feitio pessoal da pessoa, né? E houve na Casa de Cultura, não me recordo que ano foi, se era a Heloísa Beckmann que era a diretora. Não foi no tempo da Lula. Bom, não importa. Havia uma exposição ali e o Rota 20 estava presente e eu estava escalado para ser o condutor ou o apresentador. Talvez pelo meu jeitão meio despachado, porque isso de ser ubicado pelo fato do sujeito ser um alto expoente do mundo das artes plásticas, não quer dizer que ele seja menos humano que qualquer um. Então a gente tem que chegar com um nível de intimidade aliado a uma certa educação, um distanciamento, para não ser oferecido, né? Não chegar dando tapinha na barriga do cara, que é isso. E houve nessa exposição uma porção de trabalhos que estavam em coleções particulares e foram colocados em círculo. E bueno, como eu não sou jornalista, me ocorreu o quê? Vamos ficar como o burro de olaria, vamos caminhar e mostrar isso aqui. Eu pego o artista comigo e pedi para ele fazer uma explanação a respeito das obras. E como ele se deparou com quadros que ele não via há muito tempo, aquilo começou, acho que, a entrar no arquivo de memórias dele. E ele começou a falar e a se lembrar de fatos correlatos àquela obra, e fizemos toda a volta, e o câmera nos seguindo. E aí encerramos a entrevista no último quadro, coisa e tal. E ele sorriu e me botou a mão assim, isso está gravado, está guardado. Ficou bom, né? Ele comentou com ele mesmo. Nunca falei tanto. Ele, bom, conseguiu uma boa proeza como apresentador e como entrevistador. Fiz com que o Glauco se superasse em dizer coisas. Esse foi um fato bem bacana. E depois entrevistas com vários políticos, enfim, uma série de coisas. Uma boa entrevista que eu fiz, costumo citar isso nas conversas informais, foi quando veio um artista do Senegal, não sei se tu te lembra, faz bem pouco tempo isto. Ele fez uma exposição de trabalhos aqui na Casa de Cultura também, não recordo o nome do cidadão, com aquelas roupas tradicionais africanas, assim, aqueles africano legítimo, azulão, de pele preto e com aquelas roupas azul clarinho, assim, bordado, coisa muito bacana, e conversando, e estava no dia que eu fui ali, era o dia da consciência negra, e eu perguntei para ele qual era a visão, a análise que ele fazia. Hoje é o dia da consciência negra, como o senhor está se sentindo? E ele disse, eu acho isso um absurdo,
deveria ser o dia da consciência. Por que da negra? E aquilo, eu digo, bom, nem tudo está perdido. Porque a gente vê nessas discussões que abordam temas de preconceito, incompatibilidades raciais, se vê muito exagero, de parte a parte, em todos os sentidos, e profundamente muitos equívocos. Então, a gente pegar a opinião de um cara negro legítimo, mais legítimo que um negro africano, acho que não existe, né? E num país que também foi fornecedor de escravos para cá. É natural que exista aquele rancor, aquela mágoa de anos de cativeiro, pelo amor de Deus. Não, quem estiver me assistindo, não pense que eu sou apologista da escravidão, pelo amor de Deus. Um crime sem precedentes. Mas, às vezes, a abordagem atual é meio divorciada da realidade. Então, essa opinião para mim foi muito importante. Então, cara, que diabo de consciência negra? O dia da consciência humana, ou simplesmente da consciência. Façam sempre o bem e não o mal. Eu acho que ele está completamente certo, né? Eu sou filósofo. Teve alguma entrevista que te marcou negativamente, alguma gafe, algo que tenha saído errado? Foram tantas. Claro que obviamente não foram vários esses detalhes, mas enfim, algo que mas o pior é que às vezes vão, né? Mas não me ocorre agora, Paulinho, de alguma que tenha me marcado negativamente, pelo menos no Rota 20. Já houve casos da gente fazer entrevistas para o jornal e de ver que o entrevistado está mentindo descaradamente, mas faz parte da prática jornalística, tu não tem a tua opinião. Tu deixa que ele minta, tu transcreve e o leitor que julgue. Mas é horrível. Para mim, que não consigo calar a boca, mas tive que calar, né? Vamos falar de um assunto comum, comida. Tu és bom na cozinha? Tu acha que essa barriguinha é à toa? Não. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. É relaxante para mim. Uma atividade psicoterapêutica. Eu faço uma comida, pode nem sair boa, mas aquilo me relaxa. Então não tenho o menor problema em fazer comida. Dificilmente eu tenho problema de preguiça de fazer alguma coisa para comer. Isso quer dizer que tu vai frequentemente fazer comida? Sim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Coisas comuns ou algo diferente? Geralmente a comida mais campeira, assim, né? Até porque no dia a dia a gente tem que ter uma certa pressa. E eu sempre me atraso. Eu sou um pouco metódico na cozinha, mas a minha mulher gosta da comida que eu faço. E, claro, no Bagual Gourmet aprendi várias coisas, então aprendi e, sabe lá Deus, de repente tenho até ensinado algumas coisas nesse quadro, né? E gosto muito de cozinhar. E, para mim, tem um grande problema, eu gosto da comida que eu faço, como tudo. Isso é um problema? Achei que era uma satisfação. E do ponto de vista gastronômico, sim. Agora, do ponto de vista de saúde, de peso, eu estou 20 quilos acima. Vamos falar um pouquinho também sobre o apresentador de comerciais. Em que momento isso nasceu? Em que momento surgiu? Foi a partir do Rota 20? Foi a partir do Rota 20. Como é que foste descoberto, por assim dizer? O João Batista Benfica, que me convidou para fazer inicialmente comerciais da ASM. Muitos talvez se lembrem, me vestia de mulher, me vestia de palhaço, me vestia de ursinho, de bicha, o que fosse. E, por favor, não tomem a mal que falou bicha, meu Deus do céu, é homofóbico. Não, eu fiz de tudo, criatura, no campo dos comerciais. Literalmente. E teve uma boa aceitação. Por incrível que pareça, já fazem praticamente 10 anos que eu faço comerciais para o Nicolini e às vezes alguém me fala, olha o tio da SM, já me chamam de tio também, né? Então, ainda permanece na memória dos espectadores alguns comerciais que eu fazia para a SM. E dali
por decisão da própria ASM, trocaram de agência, redefiniram seus planos de mídia, eu fiz uma pausa, fui obrigado a fazer, e aí o Batista criou este personagem que já era exercido por um outro cidadão, eu não me recordo o nome dele, eu enxerguei uma vez ou duas, e ele fazia no rádio, este repórter gostosão, mas eu não sei se ele não podia mais, enfim, o Batista me convidou, mas querendo ampliar, pegando a minha experiência com a SM para a televisão, enfim, e digamos, a tendência humorística. Deu certo, que me surpreende até hoje. Fazer vídeo te agrada? Tu gosta de aparecer? Isso te chama atenção ou é uma necessidade? Não, não é uma necessidade. Evidentemente que o componente econômico-financeiro está profundamente envolvido. Não resta a menor dúvida. Mas não é nenhum sacrifício. Claro, como que eu vou dizer, poderá soar pedante, mas quem trabalha comigo, seja como câmera, como produção, enfim, poderá ver que soa, que sai bem. Não que eu seja um as, mas primeiro que os personagens que eu faço nos comerciais são meio dirigidos, são muito de acordo com o meu feitio pessoal. Então, sai meio tranquilo, não é nada muito forçado, que, nossa senhora, tem que fazer laboratório, exercícios de interpretação, é bem solto. O que me agrada mais é o resultado. E esse é um resultado bom, que se deve acreditar, evidentemente, a toda a equipe. Eu sou parte da equipe, porque quem bola, que geralmente é o Benfica, eu dou algum pitaco para tentar adaptar ao meu jeito. Enfim, a precisão e o cuidado na edição, as boas imagens, o Rodrigo já trabalhou com a gente várias vezes. Ou seja, essa soma dá um bom resultado, o público gosta. Agora, comercial de comida, e a criança de colo, fica faceirinho, banando os bracinhos quando me enxergam. Algo tem nisso, né? Que dá muito bom resultado. Que bom, é um bom trabalho. Tu és uma pessoa bastante culta, pelo que eu percebo. Não. Cultura gosto disso, é necessária para exercer esse tipo de função? O jornalismo, acho a entrevista? Que ajuda bastante. Ajuda bastante. Chegar num ambiente e saber o que... Para tu ver que eu não sou tão culto assim, te faço a seguinte analogia. Tu tem que apartar boi a campo fora. Tu prefere ir num cavalo bocudo ou num pingo daqueles que tu mal e mal move a rédea e ele se dá a volta? Para quem não entendeu... Para quem é um cara urbano como eu... Ou seja, um matungo que não governa para lado nenhum, os bois vão estar passando por baixo da barbela e tu não vai conseguir fazer nada de útil. Agora, num bom cavalo, tu desempenha com facilidade uma função aparentemente difícil. Pois bem, se tu tens, por algum motivo, um maior número de informações e a capacidade de fazer uso dessas informações interligadas, tu consegue, porque a pessoa muito culta, erudita, que devora livros e livros e livros, mas guarda aquilo que sei eu nas prateleiras da memória e não conecta um com o outro e não tira disso uma vida prática, é melhor comprar um CD e guardar essas informações num CD, numa gaveta, que não pegue pó. Agora, se tu lê, desculpa, te informa e tira disso alguma utilidade prática, vão achar que eu sou doido por mim, mas saber utilizar o teorema de Pitágoras na vida prática, eu acho que isso é muito bom. E não é nenhuma erudição. Você aprende isso no ensino médio, o teorema de Pitágoras. Queria que eu diga o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Mas tu consegue fazer, que sei eu, um canto de arame bem feitinho, sabendo
o teorema de Pitágoras, e pessoas, alambradores analfabetos, utilizam o teorema de Pitágoras sem ter jamais tido uma aula de matemática. Mas, se tu sabe, tu consegue não só fazer, como transmitir isso para as pessoas. Tu tem essa facilidade de guardar coisas? Tem. Por exemplo, tu certamente na tua época estudantil, tu nunca mais rememorou ou ficou olhando livros para lembrar disso. Isso flui naturalmente, assim? Flui, me vem, não sei, eu acho que tenho. Da mesma forma que tu guardas bem. Se eu não gosto, eu esqueço imediatamente. Tem essa capacidade? De esquecer também. E as coisas que eu gosto, eu guardo com riqueza de detalhes. Tu és um cara mais alegre, vingativo, ameno. Como é que tu te encaixa? Como é que tu descreveria o Cláudio Falcão na tua concepção? Intenso. Se eu me desagrado, eu esbravejo, gesticulo. Nunca viu o Falcão esbravejando? Mas esbravejo. Ou faço um teledrama, faço caras e bocas e grito. Mas é quase que um desabafo. Embrabeço, no nível privado embrabeço, como qualquer pessoa. Mas também me desembrabeço e me amanso com muita facilidade. Não guardo rancor dificilmente. Agora, claro, mágoas graves, coisas desagradáveis que acontecem na vida, como eu tenho essa memória, dificilmente eu esqueço. E tem mágoas? Sim, todo mundo tem, eu tenho as minhas. És uma pessoa feliz? Sim. Sim. Essa alegria, ela é natural do dia a dia, ela flui? Tu consegue fazer ironia das coisas assim de forma natural? Sim. Claro, dizer, tu é 100% feliz e alegre todos os dias? Não, a gente tem períodos um pouco mais depressivos, enfim. Mas a base, o alicerce de tudo é positivo e é feliz. Qual é a tua receita de ser feliz? Nos dias caóticos de hoje em que as pessoas precisam se agarrar a algo para ser feliz ou se encontrar. Tentar fazer as coisas bem feitas, de modo que tu esteja em paz contigo e de preferência que as pessoas gostem. Ou seja, se eu tenho que matar uma criatura, que seja em forma de churrasco. Ou seja, tem a morte, mas tem o churrasquinho depois, né? Uma pergunta curiosa. Tu tens um bigode peculiar. Muito legal. É muito legal. Que me recorda Salvador Dalí. Tem alguma influência? Se tu me permite fazer uma pequena observação ou correção de rota. O Salvador Dalí, por um lado, um gênio inquestionável das artes plásticas, da pintura, enfim. Mas na vida pessoal, um completo lunático. Exatamente. Então ele fazia aquele bigode dele, era muito mais comprido e engomado para ficar parado, porque ele dizia que aquilo eram antenas cósmicas de não sei o quê. O meu não tem, sempre tive esta vontade. Eu tinha umas vontades malucas. Hoje em dia a gurizada faz tatuagem, bota aquelas, parece ilhós de lona de caminhão no lóbulo da orelha, um dente de porco no focinho. O sujeito lá de Papua Nova Guiné, com um dente de porco no nariz, eu acho que está bem, faz parte da cultura. Agora um menino ou uma menina, que piercing, ficar cheio de taxa na cara, meu Deus, eu olho para aquilo e me lembro desse gado quando carrapateia ao extremo, que fica cheio de carrapato na cara. É questão pessoal, não acho aquilo pouco estético, mas enfim, eu tinha algumas vontades como essas, assim, a vontade de usar uma trança no cabelo, assim. Isso na juventude. Ou meio recente? Na juventude, já com muito longe. dente amarelo, já. Usar um tapa-olho, um brinco de argola e bigode assim. Eu cheguei a usar com cavanhaque uma boa parte, mas depois tirei. Bueno.
careca, com cola no cabelo, não faz muito sentido. Tem que ter um certo equilíbrio, né? E ademais eu não ia saber fazer trança, assim, ia ter que pedir para alguém me fazer trança. Então, uma certa independência é bom. Então vamos cortar o cabelo baixinho e seguir na onda. Tapa-olho, por enquanto não tem nenhum defeito visual ou oftálmico que me obrigue a usar um tapa-olho. Eu não vou usar um tapa-olho só por gala e por... o brinco de argola Passou a fase. Sim, uma enreda. Eu nunca usei por isso. Morava na campanha. O cara correndo atrás de bicho, entra dentro do mato, um galho, entra naquela argola, te rasga a orelha. Melhor não, né? Sobrou o bigode. O bigode não atrapalha nada. Mas é assim, é um visual do século XVII, XVIII. Que te acompanha há quanto tempo? Desde 81. Como é que tu marcou a data? Eu me formei e comecei a usar. Adotou? Porque antes não usava. Primeiro que a barba era meio rala, né? Ficava com aquele bigode de fumanchu, assim, 4 fios. Aí, claro, depois que me formei, nesse período já de final de conclusão de curso, já os hormônios já tinham trabalhado um pouquinho mais, havia cerrado um pouquinho mais a barba e passei a usar. Tem que ser meio macho para usar o bigode assim, porque meio chama atenção, né? Todo mundo... Aqui em Bagé eu acho que já se acostumaram, não dão muita bola. E não sou eu que uso, tem vários que usam bigode assim. Confesso que eu não conheço nenhum. Ou não me lembro de nenhum. Aparece na televisão. Também tem isso. Campo ou cidade, Falcão? Campo. Moro numa chácara, feliz e contente, abanando a cola. É mesmo? Minha mulher gosta, felizmente, mora comigo. Filhos? Tenho um do primeiro casamento, mora em Miami, nos Estados Unidos. Tu és um cara muito família, muito retirado, meio ermitão. Como é que te enquadra? Me considero, já fui muito festivo e socialoide, assim, no tempo de juventude, evidentemente. Mas não que eu esteja desiludido com a humanidade, querendo uma reclusão absurda, não, mas me completa a vida mais calma, assim, acho mais gostoso. Não és afeito à vida social? Não muito. Se tiver que ir, vou. Mas não tenho essa necessidade de participar. Minha mulher também não. Claro, amigos e parentes vão nos visitar lá na chácara, sempre um prazer. Se quiser ir lá, tem uma carnezinha assada para... Já está feito o convite, né? Então é um lugar muito agradável e tem um bom astral. Todo mundo que vai lá gosta. Eu mais ainda, porque moro lá. Como é que tu vês Bagé no futuro? Eu vejo a evolução de Bagé, posso dizer assim. Bagé tem algo de muito bom, que eu não sei exatamente o que é, mas deve de ter, porque uma porção de prefeitos não são nem daqui. É o caso do Dudu, do Mainardi, do Vargas, pessoas que eu conheço. Alguns dos grandes empresários de Bagé também não são daqui. Por isso, algo tem de bom, que querem vir e peleiam, fazem campanhas para ser prefeito ou para se estabelecer aqui. Bueno, mas tem muitas coisas a serem corrigidas, né? E eu acho que a educação geral, desde o início lá do Beabá, que já nem se diz isso, Beabá, mas é desde a pré-escola, uma educação de civilidade, de urbanidade, de vida comunitária. Eu vejo... é como tu pegar um mangueirão grande e botar uma tropa de gado aspado dentro. Eles ficam apertados, ficam batendo guampa e eles vão ficando alvorotados. E qualquer uma fagulha, aquilo estoura e vocês vão para os arames e arrebentam com tudo. Então, Bagé parece que está assim, num momento muito tenso. Insatisfações diversas e claro, as pessoas nesses momentos de crise vão olhando sempre primeiro para si. É o salve-se quem puder, né? E claro, quem sou eu para dar pitaco na vida política? Isso eu reservo
como diz o doutor Abeiro, pessoa que eu admiro demais, eu reservo para as minhas meditações íntimas. Mas publicamente não posso dar receita nem conselhos para quem quer que seja. Pelo menos para os destinos da cidade, né? Mas acho que temos um bom futuro, mas acho que está meio longito. Que bom, assim Bagé vai ter vida longa, né? Se tudo chega muito de sopetão assim, acaba causando confusão. É bom que chegue consolidado. Uma lástima a barragem só. Tu falaste em educação. Tu fostes uma pessoa privilegiada que tinha livros que a maioria das pessoas não procuram ler, não tem indicação para ler. Tu acha que a educação, se fosse similar à tua, por exemplo, faria uma diferença enorme nas pessoas? Sim, no saber discernir e no saber fazer opções na vida? Eu acho que perdeu-se muito com a primeira reforma do ensino, aquela dos anos 70, do governo militar. Perdeu-se muito da qualidade do ensino. O ensino que eu tive, não posso dizer que tenha sido privilegiado, mas foi bom. O colégio público era muito bom e os colégios particulares eram muito bons. A partir da reforma do ensino, que eu pude perceber nos meus sobrinhos e depois no meu filho, muito pouco, porque em seguidinho ele se ausentou, à força da separação, houve uma mudança de metodologia de ensino que, a meu ver, quem sou eu, que os professores e pedagogos que estejam nos assistindo me corrijam, mas eu acho que se perdeu qualidade de ensino. Com práticas de ensino, isso de, não sei, os meus sobrinhos iam para a campanha comigo, aí eu fazia um esforço para que eles tivessem várias informações. Então, de noite eu lia um tema, que esse aí é a descoberta do Cabo da Boa Esperança. Por que se tornou Cabo da Boa Esperança? Antes era o Cabo das Tormentas, caminho marítimo para as Índias, aquelas coisas. Eu contava a história. No outro dia de manhã, encilhava os cavalos, saíamos para o campo. Eu começava a fazer perguntas sobre o que tinha ouvido na noite anterior. Não tive muito sucesso, mas era uma tentativa. Eu acho que a prática do ensino é meio capenga, hoje em dia. Lamentavelmente. Mas... Tu és um cara bem humorado. Conta piada. Se eu conto uma piada? Conta piadas? Causos? Coisas engraçadas? Conto algumas. Principalmente casos engraçados, ou causos, como a gente gosta de dizer. Da tua época da infância tem algum causo daqueles de estância que tu ouvia, que o pessoal contava? Ou coisa assim que te relembrem a tua fase? É difícil, a gente meio se bloqueia, eu acho. Não... Porque aquela história, eu não sigo roteiros. Né? Eu também não. Então, se eu tenho que fazer isso... Não vai. Aí parece que você fecha todas as portinhas. Então, não, até porque ia demorar, vamos me lembrar de alguma coisa, enfim. O que o Falcão não realizou que ainda gostaria de realizar? O que das coisas que tu não fez, algo que te fascinaria fazer? Várias coisas, Paulinho, várias coisas. Fazer uma longa viagem a cavalo. A exemplo do Aimé Schifele, que foi da Argentina, de Buenos Aires até Nova York, com o célebre Gato e Mancha. É claro, imagina que eu vou aos Estados Unidos, nem a pau, né? Mas uma boa e longa viagem a cavalo. Tá, já fiz tropeaditas curtas assim, mas eu digo uma viagem... que sei eu, contando com patrocinadores, alguma coisa assim que, acima de tudo, que tenha um sentido, algum tipo de sentido, né? Por que estamos fazendo isso? Relembrar a epopeia de Dom Diogo de Souza, saindo daqui, chegando aos arredores de Montevidéu, alguma coisa nesse sentido, que tenha um certo sentido. Senão, se é para andar à toa, aí deixa que eu ando quieto, sem dizer para ninguém. Visitar a Espanha, no miudinho, assim, ir às profundezas da Espanha. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer.
É, basicamente isso. E para finalizar, vamos inverter. Saudade do quê? Show. Difícil, hein, Paulinho? Tem muitas coisas, mas aos poucos eu mato essa saudade. Seja olhando algum objeto, alguma fotografia, ou encontrando a pessoa. Sinto basicamente saudade do meu filho, que vive longe, a gente mantém contato, mas evidentemente não é a mesma coisa, né? Sinto saudade, mas é uma saudade digerível e convivível, na certeza de que ele está bem e que podemos nos encontrar. Saudade de coisas que já passaram, não é bem saudade, é nostalgia. E outras lembranças que infelizmente eu não consigo esquecer, porque tenho boa memória, bueno, essas eu gostaria de borrá-las, afastar. Não tenho a teclinha de delete aqui para isolar más lembranças. Felizmente são poucas, pero intensas. Perfeito. Nosso entrevistado de hoje, Cláudio Falcão, apresentador, chargista, humorista, um cara extremamente bem-humorado. Muito boa conversa, espero que tenham gostado, Falcão. Eu gostei muito. Novamente agradeço a oportunidade que vocês me deram de me mostrar um pouquinho mais para a comunidade boagense. E eu adoro morar aqui. Não, por enquanto, não. Eu pensava uma época em sair daqui, mas não penso mais. Agora vou enterrar os meus ossos aqui. Obrigado, Falcão. Eu que Nosso agradeço. programa Tribuna League fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até uma próxima edição.